Meu nome é Lívia Montes. Cresci na casa onde todos comiam na mesa menos eu. Eu servia e depois me sentava no chão, como um animal doméstico que deve conhecer seu lugar. Ouvia: "Menina, vai lavar a louça", como se fosse o único motivo da minha existência naquele espaço. Era filha de Amanda, a mulher que meu pai usou e depois tolerou. Ele nunca me amou. Sempre disse com orgulho que os filhos de verdade eram do segundo casamento. A nova mulher dele, Lorena, foi o veneno que corrompeu a casa de uma vez por todas. Não tenho lembranças felizes da minha infância. O que guardo são fragmentos de momentos onde tentei, em vão, conquistar um mínimo de afeto paterno. Minhas primeiras memórias são de silêncios densos como névoa, intercalados por gritos e reclamações. Eu era pequena, talvez com 5 anos, quando entendi que minha presença causava desconforto naquela casa. "Essa menina parece uma sombra, Amanda. Ensina ela a não ficar rondando feito um fantasma", meu pai dizia à minha mãe, enquanto eu brincava silenciosamente no canto da sala. Minha mãe, pobre mulher. Amanda Montes foi uma alma suave que se endureceu à força das circunstâncias. Cabelos castanhos sempre presos num coque baixo, olheiras permanentes como marcas de uma batalha diária que ela nunca pediu para lutar. Seus olhos, tão parecidos com os meus, carregavam uma tristeza tão profunda que nem mesmo seu raro sorriso conseguia disfarçar. "Lívia, filha, vem aqui!" Ela me chamava à noite, após terminar seus afazeres domésticos, quando o restante da casa dormia. "Deixe-me pentear seu cabelo." Esses eram os poucos momentos de ternura que tive. Suas mãos cansadas deslizavam pelos meus cabelos, enquanto ela sussurrava histórias sobre mulheres fortes. Mulheres que, apesar de todas as adversidades, conseguiram construir seus próprios caminhos. Na época, eu não entendia que aquelas histórias eram a maneira dela me preparar para o que viria. Não entendia que ela tentava plantar em mim a semente da resistência que ela própria havia perdido. "Um dia você vai entender, Lívia", ela dizia com voz baixa. "A vida nem sempre é justa, mas ninguém pode tirar de você o que você guarda aqui dentro." E apontava para meu peito, onde batia um coração ainda inocente demais para compreender a crueldade do mundo. Meu pai sempre foi um homem de presença imponente, não pela estatura física, mas pelo medo que inspirava. Carlos Montes. Um nome que, apesar de comum, soava como uma sentença para mim. Seu rosto quadrado, suas sobrancelhas grossas que se uniam quando estava irritado, o que acontecia com frequência quando eu estava por perto, e suas mãos grandes que nunca me ofereceram carinho, apenas ordens e, ocasionalmente, dor. Ele tinha um negócio de materiais de construção que prosperava na cidade. Montes and Construções era o nome pomposo que ele havia dado ao empreendimento. Não era rico, mas vivia confortavelmente. Conforto que era estendido à sua verdadeira família, como ele fazia questão de enfatizar. Lorena e os filhos deles, Maisa e Rodrigo. Lorena entrou em nossas vidas quando eu tinha 7 anos. Ainda consigo me lembrar do dia em que meu pai a trouxe para casa pela primeira vez. Alta, cabelos loiros impecavelmente arrumados, unhas vermelhas compridas que mais pareciam garras e um sorriso que nunca alcançava seus olhos quando se dirigia a mim ou a minha mãe. "Carlos, que casa charmosa!" ela disse, observando nossa sala modesta com um olhar de desdém mal disfarçado. "E essa deve ser a pequena Lívia." Ela se abaixou para ficar à minha altura, seu perfume forte invadindo minhas narinas. Instintivamente, dei um passo para trás. "Não seja tímida, querida. Vamos ser grandes amigas." Seu tom carregava uma falsidade que mesmo eu, criança, conseguia perceber. 3 meses depois, minha mãe e eu fomos transferidas para o quarto de empregada nos fundos da casa, enquanto Lorena ocupava o quarto principal ao lado do meu pai. 6 meses após sua chegada, eles se casaram. 1 ano depois, nasceu Maisa. 2 anos após Maisa, veio Rodrigo. E com cada novo membro da família de verdade, o abismo entre nós se aprofundava.
Meu pai, mesmo com dinheiro, nunca me deu um par de sapatos. Eu usava os velhos demais à minha meia-irmã e era constantemente zombada pelo meu irmão Rodrigo, que dizia que eu parecia empregada em festa de rico. Ele ria, Lorena ria, e meu pai dizia: "Deixa a Antinha, ela gosta de se humilhar." Antinha era como eles me chamavam, uma distorção cruel do meu segundo nome, Antonieta, nome da minha avó materna, que nunca conheci. De Lívia Antonieta para Antinha, uma transformação linguística que carregava todo o desdém que sentiam por mim. Na escola, eu era a menina quieta do fundo da sala. Aprendi cedo que chamar atenção só trazia problemas. Meus cadernos eram os mais organizados, minhas notas eram sempre as melhores. Não por ambição, mas porque os livros e estudos eram meu único refúgio. Nas páginas dos livros, eu podia escapar daquela realidade onde eu era apenas um incômodo a ser tolerado. "Lívia, você poderia ajudar os outros alunos com o dever de matemática?" perguntava minha professora do 5º ano, Senhora Cecília, uma das poucas pessoas que pareciam genuinamente me enxergar. Eu ajudava, mas sempre com cautela. Ser notada demais atraía a inveja dos colegas, especialmente porque Rodrigo, 2 anos mais novo, fazia questão de espalhar mentiras sobre mim na escola. "Cuidado com ela", ele dizia aos amigos. "Ela rouba coisas lá em casa. Papai diz que está no sangue dela, da parte da mãe." Em casa, as tarefas domésticas eram minhas: cozinhar, limpar, lavar. Mesmo quando minha mãe ainda era viva, ela já estava fragilizada demais para dar conta de tudo sozinha. Um câncer silencioso a consumia, mas ninguém na casa parecia se importar. Eu via como ela ficava cada vez mais magra, como tossia à noite, como suas mãos tremiam ao segurar uma xícara de chá. "Mãe, vamos ao médico!" eu implorava. "Não temos dinheiro para isso, Lívia." Ela respondia, resignada. "Mas o pai..." "Seu pai tem outras prioridades. Outras prioridades. Como a festa de 15 anos que mais a teria. Como o novo videogame que Rodrigo queria. Como as viagens que Lorena planejava fazer com meu pai." Aos 17 anos, eu ainda me lembro vividamente daquele dia. Minha mãe havia desmaiado enquanto lavava o banheiro da suíte principal. Eu gritei por ajuda, mas a casa estava vazia. Apenas eu e ela. Chamei uma ambulância usando o telefone da cozinha, o único que eu tinha permissão para tocar. Acompanhei minha mãe até o hospital público, segurando sua mão fria e frágil na ambulância. O médico do pronto-socorro mal olhou para ela antes de encaminhá-la para uma maca no corredor. Ali ficamos, por horas. Eu, em pé ao lado dela, enquanto ela respirava com dificuldade. "Lívia!" ela sussurrou, sua voz quase inaudível. "Prometa que vai sair dessa casa." "Mãe, não fale assim. Você vai ficar bem. Prometa, Lívia. Prometa que vai construir sua própria vida, longe deles." Prometi com lágrimas nos olhos. Lágrimas que ela enxugou com os dedos trêmulos. "Você é forte, minha filha. Mais forte do que eu jamais fui. Não deixe que eles quebrem você como quebraram a mim." Foram suas últimas palavras. Ali mesmo, naquela maca, no corredor de um posto de saúde superlotado, Amanda Montes deixou este mundo. Sem dignidade, sem conforto, sem nada além da minha mão segurando a dela. Voltei para casa sozinha, após cuidar dos trâmites funerários básicos que consegui com o pouco dinheiro que havia guardado das moedas que ocasionalmente encontrava ao lavar as roupas do meu pai. Na sala, eles estavam comendo bolo. Um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, o favorito de Rodrigo, que havia tirado nota máxima em educação física. "Onde você esteve?" perguntou meu pai, sem desviar os olhos da televisão. "Minha mãe morreu", respondi, a voz embargada. "Acabei de voltar do velório." Um silêncio momentâneo. Lorena foi a primeira a quebrá-lo. "Que pena! Mas já estava na hora, não é? Ela estava doente há tanto tempo", disse, enquanto servia mais uma fatia de bolo para Maisa. "É", concordou meu pai. "Agora limpe esses sapatos antes de andar pela casa.
Está trazendo lama. Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém ofereceu condolências. Ninguém demonstrou o mínimo de humanidade perante minha dor. A partir daquele dia, eu saí de casa com uma mochila rasgada e um versículo decorado. Deus exalta o humilhado. Não que eu fosse particularmente religiosa, mas era o versículo favorito da minha mãe. Uma espécie de mantra que ela repetia nos momentos mais difíceis. Aluguei um quarto minúsculo num bairro afastado. O quarto ficava nos fundos da casa de uma senhora idosa, Dona Jurema, que aceitou me alugar o espaço por um valor que eu poderia pagar com o salário de atendente numa pequena farmácia local. Menina, tem certeza que não quer um quarto melhor? Este aqui é tão úmido. Dona Jurema perguntou, preocupada, ao me mostrar o lugar. Está perfeito, respondi, observando as paredes descascadas e o colchão fino colocado diretamente no chão. Era 1000 vezes melhor do que viver naquela casa onde cada palavra, cada olhar, cada gesto era carregado de desprezo. Pela primeira vez em anos, pude dormir sem medo de ser acordada aos gritos para fazer alguma tarefa doméstica. O quarto era pequeno, úmido e frio, mas era meu. Trabalhei de dia como atendente e à noite como digitadora de dados freelance. Passei fome, passei frio, passei desprezo. Dormia em quartos alugados onde o vento vazava pelas frestas. Mas pela primeira vez, eu era dona do meu tempo, do meu espaço, da minha vida. Com o pouco dinheiro que conseguia guardar, comecei a investir em cursos online, administração, logística, marketing digital. Qualquer conhecimento que pudesse me ajudar a sair daquela situação de precariedade. Estudava durante as madrugadas, depois de terminar os trabalhos de digitação. Dormia apenas 3 ou 4 horas por noite, mas o cansaço físico era um preço pequeno a pagar pela liberdade. Foi nesse período que conheci Helena, uma colega da farmácia. Ela era alguns anos mais velha que eu e tinha uma energia contagiante. Você é inteligente demais para ficar eternamente atrás desse balcão, ela me disse um dia, enquanto almoçávamos juntas. Por que não tenta uma vaga naquela empresa de entregas rápidas que abriu no centro? Eles estão procurando alguém para organizar as rotas. Segui seu conselho. Preparei um currículo modesto, mas honesto. Para minha surpresa, fui chamada para uma entrevista. O gerente, Sr. Paulo, um homem de meia idade com olhar analítico, me fez diversas perguntas sobre logística e organização. Você não tem experiência formal nessa área, ele observou, analisando meu currículo. Não, senhor, mas tenho conhecimento teórico e muita disposição para aprender. Para minha surpresa, ele sorriu. Sabe, senhorita Montes, às vezes o que precisamos não é alguém com anos de experiência, mas alguém com vontade genuína de crescer. Você está contratada. Comece na segunda-feira. Aquele foi o primeiro de muitos pequenos triunfos. Meu salário havia dobrado e as condições de trabalho eram incomparavelmente melhores. Pude alugar um apartamento minúsculo, mas decente, próximo ao centro da cidade. Um lugar com janelas que realmente fechavam, um chuveiro que realmente esquentava e uma cama de verdade. Por 2 anos, dediquei-me integralmente àquele trabalho. Cheguei cedo, saí tarde, aprendi cada aspecto do negócio. Aos poucos, ganhei a confiança do Sr. Paulo, que começou a me delegar responsabilidades cada vez maiores. Lívia, estou pensando em abrir uma filial no bairro Norte, ele me disse certo dia. Gostaria que você assumisse a gerência de lá. Aceitei, é claro. Mais do que um avanço profissional, era uma validação de tudo que eu vinha construindo. Uma prova de que eu não era aquela antinha insignificante que minha família acreditava que eu fosse. Mas a vida, mesmo implacável, tem um estranho jeito de entregar respostas em silêncio. Num dia chuvoso, eu ajudei um senhor idoso a carregar caixas até um galpão. Ele era motorista de um dos homens mais ricos da cidade, um homem recluso, pouco falante, mas observador. O nome dele era Bento Falcão. Eu não sabia na época, mas ele me observava desde a primeira vez em que eu entreguei um documento no edifício dele.
Permita-me ajudá-lo, senhor. Ofereci, vendo o homem idoso lutar contra o peso das caixas sob a chuva torrencial. Muito gentil, senhorita. Ele respondeu aliviado. Estas entregas estão cada vez mais pesadas para estas juntas velhas. Ajudei-o a carregar as caixas até o galpão, que ficava nos fundos de um edifício imponente. Enquanto organizávamos tudo, ele se apresentou. Augusto Mendes, motorista pessoal do Sr. Falcão há quase 30 anos, disse com evidente orgulho. E a senhorita é... Lívia Montes. Trabalho na empresa de entregas rápidas do Sr. Paulo. Ah, Paulo. Ótimo homem. O Sr. Falcão tem grande consideração por ele. Nossa conversa foi interrompida por passos firmes que se aproximavam. Um homem alto, de cabelos grisalhos e porte elegante, entrou no galpão. Vestia um terno impecavelmente cortado e carregava um guarda-chuva preto que gotejava no chão de concreto. Senhor Augusto estava preocupado com sua demora. Ele disse, com uma voz profunda e serena. Perdão, Sr. Falcão. A chuva dificultou as entregas, mas esta jovem gentilmente me ajudou. Augusto respondeu, indicando-me com um gesto. Foi então que Bento Falcão realmente me olhou pela primeira vez. Seus olhos, de um azul tão profundo que quase pareciam negros sob a luz fraca do galpão, fixaram-se nos meus. Não havia julgamento naquele olhar, apenas uma curiosidade genuína que me desconcertou. Senhorita, ele indagou. Montes. Lívia Montes, respondi, estendendo a mão num gesto automático. Em vez de um aperto de mão formal, ele segurou minha mão entre as suas, num gesto quase paternal. Obrigado por ajudar Augusto, senhorita Montes. A gentileza é uma qualidade rara nos dias de hoje. Havia algo naquele homem, uma dignidade tranquila, uma presença que não precisava se anunciar, que me fez sentir instantaneamente respeitada. Não era um respeito nascido do medo, como o que as pessoas tinham pelo meu pai. Era algo mais profundo, mais genuíno. Foi um prazer, Sr. Falcão. Precisamos ajudar uns aos outros quando podemos... Respondi, sem saber que aquelas palavras simples causariam uma impressão tão duradoura. Sábia observação, ele comentou com um leve sorriso. Está chovendo muito. Augusto pode levá-la para onde precisar ir. Não é necessário, senhor. Meu trabalho fica a apenas 2 quadras daqui. Insisto. Não seria correto deixá-la sair nessa tempestade depois de sua gentileza. Ele retrucou, num tom que não admitia contestação, embora permanecesse gentil. Aceitei a carona. No trajeto curto até a empresa de entregas, Augusto falou animadamente sobre seu patrão. O Sr. Falcão é um homem extraordinário. Construiu seu império do zero, sabia? E mesmo assim, nunca perdeu a humanidade. Trata a todos com o mesmo respeito, seja um executivo ou um faxineiro. Assenti educadamente, mas sem dar muito crédito às palavras do motorista. Já havia conhecido pessoas ricas antes, amigos do meu pai, principalmente, e nenhuma delas havia demonstrado qualquer humanidade genuína. Qual não foi minha surpresa quando, na manhã seguinte, recebi um envelope endereçado a mim na empresa. Dentro, um cartão elegante com uma caligrafia impecável. Senhorita Montes, gostaria de convidá-la para um café em meu escritório amanhã, às 14 horas, se sua agenda permitir. Tenho uma proposta que pode lhe interessar. Respeitosamente, Bento Falcão. Fiquei intrigada, confusa e, admito, um pouco apreensiva. Que tipo de proposta um homem como Bento Falcão poderia ter para alguém como eu? Mostrei o convite ao Sr. Paulo, preocupada que pudesse parecer que eu estava procurando outro emprego pelas suas costas. Você deve ir, Lívia, ele me disse, surpreendentemente animado. Bento Falcão não convida qualquer pessoa para seu escritório. Seja lá o que ele tenha a propor, pelo menos ouça. No dia seguinte, pontualmente às 14 horas, apresentei-me na recepção do imponente edifício Falcão. Uma recepcionista de aparência impecável me conduziu até o elevador privativo que levava diretamente ao escritório do Sr. Falcão no último andar. O escritório era espaçoso,
mas surpreendentemente despojado para um homem de sua fortuna. Móveis clássicos, uma estante repleta de livros que pareciam realmente lidos e uma vista panorâmica da cidade. Bento Falcão me esperava de pé, próximo à janela. Senhorita Montes, fico feliz que tenha aceitado meu convite, ele disse, indicando uma poltrona confortável próxima à sua mesa. Confesso que estou curiosa sobre sua proposta, Sr. Falcão, respondi, sentando-me com as costas retas e as mãos sobre o colo, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. Antes da proposta, gostaria de conhecê-la melhor. Conte-me sobre você, senhorita Montes. Foi assim que começou nossa primeira conversa de muitas. Bento Falcão me convidou para um café. Foi gentil. Me ouviu. Não se impressionou com a dor, mas com a minha fé em mim mesma. Havia algo na maneira como ele me olhava, não com pena, não com desejo, mas com genuíno interesse, que me fez baixar lentamente as muralhas que havia construído ao meu redor. Contei a ele partes da minha história. Não tudo, não de uma vez, mas aos poucos, ao longo dos meses em que continuamos a nos encontrar regularmente. A proposta, como descobri naquele primeiro dia, era para que eu ajudasse a reorganizar o sistema de logística das empresas Falcão, um trabalho que eu poderia fazer paralelamente ao meu emprego na empresa de entregas, com uma remuneração generosa e a possibilidade de aprender diretamente com os melhores profissionais do ramo. Por que eu? Perguntei, sem conseguir esconder minha surpresa. Deve haver centenas de pessoas mais qualificadas. Qualificação é algo que se adquire, senhorita Montes. Caráter é algo que se tem ou não, ele respondeu, com uma simplicidade que me desarmou completamente. Passamos meses nos vendo sem que ninguém soubesse. Ele não queria fama, eu não queria pena. Ele não queria corpo, eu não queria carência. Foi amor de alma. Um amor que cresceu lentamente, alimentado por conversas profundas, respeito mútuo e uma conexão que transcendia a diferença de idade e status social. Bento era viúvo há mais de 15 anos. Sua esposa, Eleonora, havia falecido em um acidente de carro, deixando-o com um império empresarial e um coração solitário. Não tinha filhos. Uma das maiores tristezas da minha vida, ele me confessou certa vez. Vivia recluso, dedicado aos negócios e a alguns projetos pessoais que mantinha longe dos holofotes. As pessoas só se aproximam de mim por causa do meu dinheiro, Lívia. Ele me disse durante um de nossos jantares privados, quando já havíamos evoluído para um tratamento mais informal. É refrescante estar com alguém que parece inteiramente desinteressada nisso. Talvez porque eu saiba que dinheiro não compra o que realmente importa. Respondi pensando na minha mãe, que morreu sem o conforto ou dignidade que o dinheiro do meu pai poderia ter proporcionado. E o que realmente importa para você? Ele perguntou, seus olhos fixos nos meus, genuinamente interessados na resposta. Respeito, dignidade, liberdade para construir meu próprio caminho, respondi, sem hesitação. E você? O que realmente importa para alguém que já tem tudo? Ele sorriu, um sorriso melancólico que não alcançou completamente seus olhos. Conexão verdadeira. Um propósito além da mera acumulação. E talvez uma chance de corrigir os erros do passado através das escolhas do presente. Foi naquela noite que nossos lábios se tocaram pela primeira vez. Um beijo suave, quase hesitante, como se ambos estivéssemos testando águas desconhecidas. Não havia paixão desenfreada ou desejo físico urgente. Era algo mais profundo, mais significativo. O encontro de duas almas que, apesar de todas as diferenças, reconheciam uma na outra algo essencial. Nos casamos em segredo, sem festa, sem plateia. Uma cerimônia íntima, com apenas um juiz de paz, Augusto como testemunha, e Helena, que havia se tornado minha amiga mais próxima ao longo dos anos. Não usamos alianças que pudessem chamar atenção. Nosso compromisso estava gravado em nossos corações,
Não precisava estar em nossos dedos para ser real. Continuei vivendo em meu pequeno apartamento, trabalhando na empresa de entregas, agora como gerente regional. Bento respeitava meu desejo de construir minha própria identidade profissional, independente do nome Falcão. Aos olhos do mundo, continuávamos sendo apenas uma funcionária talentosa e um empresário recluso que ocasionalmente se consultava com ela. Nos encontrávamos em sua mansão isolada nos arredores da cidade ou em seu apartamento no centro, longe de olhares curiosos. Eram momentos de paz em meio à turbulência da vida. Momentos em que eu podia simplesmente ser Lívia. Não a órfã rejeitada, não a funcionária exemplar. Apenas Lívia. Foi Bento quem primeiro viu o potencial no meu interesse por logística. Com seu incentivo e orientação discreta, comecei a desenvolver um sistema inovador para pequenos negócios que não podiam arcar com os custos das grandes empresas de logística. Você tem uma visão única, Lívia, ele me disse, analisando o protótipo do sistema que eu havia desenvolvido. Vê oportunidades onde outros veem obstáculos. Com um pequeno capital inicial, que fiz questão de pagar de volta até o último centavo, apesar dos protestos de Bento, fundei minha própria empresa de consultoria em logística para pequenos negócios. LM Consultoria. Apenas minhas iniciais, discretas, sem ostentação. Eu seguia minha vida como simples empreendedora. Minha empresa de logística de pequenos negócios crescia. Eu investia em silêncio, fazia parcerias sem aparecer. Bento me ensinou a esconder meus passos, e eu ouvia. Aprendi com ele a arte da discrição, a sabedoria de construir em silêncio, a estratégia de permitir que os outros subestimassem minha capacidade. O mundo pertence a quem sabe esperar, Lívia, ele costumava dizer. A paciência é a arma dos verdadeiramente poderosos. E eu esperei. Trabalhei incansavelmente. Construí uma rede de clientes fiéis e parceiros estratégicos. Em 3 anos, a LM Consultoria havia se expandido para 3 estados. Em 5 anos, éramos referência nacional em soluções logísticas para pequenas e médias empresas. Ninguém, além de Helena e Augusto, sabia que eu era casada com Bento Falcão. Ninguém sabia que, por trás das decisões estratégicas da minha empresa, havia a orientação sábia de um dos maiores empresários do país. Não por falta de confiança em minhas próprias habilidades, mas porque Bento entendia, melhor do que ninguém, que eu precisava provar para mim mesma que era capaz. Você não precisa do meu nome para brilhar, Lívia, ele me disse uma noite, enquanto jantávamos na varanda de sua mansão, observando as luzes da cidade ao longe. Seu brilho é próprio. Sempre foi. Foram 7 anos de crescimento constante, tanto profissional quanto pessoal. 7 anos em que aprendi a amar e a ser amada. Em que descobri que a vida, apesar de todas as suas crueldades, também pode oferecer presentes inesperados. Em que me permiti, pela primeira vez desde a morte da minha mãe, acreditar que merecia felicidade. Mas o destino, em sua ironia perversa, tinha outros planos. Em uma manhã de domingo, Bento acordou com uma dor no peito. Insisti para levá-lo ao hospital, mas ele, sempre teimoso, minimizou o ocorrido. É apenas indigestão, Lívia. Não seja tão dramática, disse, com um sorriso fraco que não me convenceu. 2 horas depois, ele colapsou em seu escritório. Quando a ambulância chegou, já era tarde demais. Enfarte fulminante, disseram os médicos. Morte instantânea, sem sofrimento. Uma pequena misericórdia em meio à devastação mais completa. O funeral foi um evento público. Bento Falcão era uma figura importante na cidade, afinal. Centenas de pessoas compareceram para prestar suas últimas homenagens. Políticos, empresários, jornalistas, todos ansiosos para serem vistos no adeus ao grande homem. Fiquei nos fundos da capela, observando aquela demonstração de hipocrisia. Quantos ali realmente conheciam Bento? Quantos sabiam como ele gostava de ouvir música clássica enquanto lia poesia russa? Como ele sorria quando falava do pai,
Um simples carpinteiro que lhe ensinou o valor do trabalho honesto. Como ele chorava silenciosamente nas madrugadas, lembrando-se de Eleonora. Helena segurou minha mão durante toda a cerimônia, oferecendo um apoio silencioso que valia mais do que 1000 palavras de consolação. Augusto, de pé próximo ao caixão, era a imagem da dignidade em meio à dor. Após o sepultamento, quando a multidão já havia se dispersado, aproximei-me do túmulo. Coloquei uma única rosa branca sobre a lápide de mármore, simples, elegante, como ele teria desejado. Obrigada, sussurrei, as lágrimas finalmente escapando. Por me mostrar que ainda existem homens bons neste mundo. 3 dias depois, fui chamada ao escritório do Dr. Renato Meireles, advogado pessoal de Bento. Um homem de idade avançada, cabelos completamente brancos e olhar perspicaz por trás de óculos de aro fino. Senhora Falcão, ele me cumprimentou com uma formalidade respeitosa que me pegou de surpresa. Ninguém nunca havia me chamado assim antes. Senhor Meireles, respondi, sentando-me na cadeira indicada por ele. Estamos aqui para a leitura do testamento do Sr. Bento Falcão, ele anunciou, ajustando os óculos. Apenas sua presença foi solicitada, conforme as instruções explícitas do falecido. Assenti, incapaz de formar palavras. A dor ainda era demasiado recente, demasiado aguda. O que se seguiu foi surpreendente até mesmo para mim, que conhecia o coração generoso de Bento. Ele havia deixado tudo para mim, absolutamente tudo. As empresas, as propriedades, as ações, as contas bancárias. Um império construído ao longo de décadas, agora em minhas mãos. Mas havia uma condição. A minha amada esposa, Lívia Montes Falcão, deixo todos os meus bens materiais, com a condição de que ela continue a administrá-los com a mesma integridade e visão que sempre admirei nela, não como uma lembrança minha, mas como uma plataforma para que ela possa alcançar o potencial extraordinário que sempre vi em seu espírito. Leu o advogado, sua voz embargando ligeiramente. Além disso, havia uma carta. Um envelope lacrado com meu nome escrito na caligrafia inconfundível de Bento. O Dr. Meireles Mu entregou com cuidado reverente. Ele pediu que você lesse isso em privado, explicou. E gostaria de acrescentar, se me permite, que em todos os anos em que servi ao Sr. Falcão, nunca o vi tão genuinamente feliz quanto nos últimos 7 anos. Agradeci, guardando o envelope no bolso interno do casaco. Aquelas palavras seriam apenas minhas, um último presente do homem que havia me ensinado a acreditar novamente. Li a carta naquela mesma noite, sentada na biblioteca de nossa casa. Sim, agora podia chamá-la de nossa, sem receio. As palavras de Bento, sempre tão precisas e eloquentes, pintavam um retrato de esperança e propósito que contrastava com a escuridão do meu luto. Minha querida Lívia, se está lendo estas palavras, é porque meu tempo neste mundo chegou ao fim. Não se entristeça por mim. Tive uma vida plena, especialmente nos anos que compartilhamos. Você trouxe luz para uma existência que havia se tornado monocromática após a partida de Eleonora. Você me perguntou uma vez o que realmente importava para alguém que já tinha tudo. Respondi que era conexão verdadeira, propósito e a chance de corrigir erros passados. Você me deu tudo isso e muito mais. Agora, quero que use o que deixei não como um fardo, mas como uma ferramenta para construir o mundo que você merece habitar. Um mundo onde nenhuma criança precise se sentar no chão enquanto outros comem à mesa. Sei que há feridas no seu passado que nunca cicatrizaram completamente. Sei que há fantasmas que ainda a assombram. Não posso dizer como você deve lidar com eles. Essa jornada é sua, e somente sua. Mas posso oferecer uma perspectiva que aprendi em meus muitos anos. A verdadeira liberdade não vem da vingança, mas da capacidade de reescrever sua própria história. Seja qual for o caminho que escolher, saiba que meu amor a acompanhará mesmo além desta vida. Para sempre seu, Bento.
Chorei até não haver mais lágrimas. Chorei pela perda do meu companheiro, meu mentor, meu amor. Chorei pelo menino solitário que cresceu para se tornar um homem extraordinário. Chorei pela menina humilhada que eu havia sido, sentada no chão enquanto outros comiam à mesa. Quando o amanhecer chegou, eu estava exausta, mas estranhamente em paz. As palavras de Bento haviam plantado uma semente em meu coração, uma semente que, com o tempo, floresceria em determinação renovada. Nos meses que se seguiram, imergi-me no trabalho. Aprendi cada aspecto dos negócios Falcão, conheci cada executivo, cada gerente, cada funcionário. Surpreendi a muitos com meu conhecimento detalhado e minha visão estratégica. Alguns resistiram, é claro. A viúva jovem, supostamente inexperiente, assumindo o controle de um império. Mas logo aprenderam a respeitar a mulher que Bento Falcão havia escolhido como sua sucessora. Paralelamente, continuei a expandir minha própria empresa. A LM Consultoria fundia-se gradualmente ao Grupo Falcão, criando uma sinergia que beneficiava ambos os negócios. Trabalhava de sol a sol, construindo algo que fosse digno do legado de Bento e da promessa que fiz à minha mãe. Foi durante esse período que recebi uma ligação inesperada. Helena, agora diretora de recursos humanos na matriz do Grupo Falcão, transferiu uma chamada para meu escritório privado. Lívia, tem uma mulher na linha. Ela diz que é Maisa, sua irmã, informou com evidente hesitação na voz. Maisa, um nome que não ouvia há anos, um nome que evocava memórias de sapatos velhos e risos maldosos. Passe a ligação, respondi, após um momento de surpresa. Lívia? É você mesma? A voz do outro lado da linha soava ansiosa, quase irreconhecível. Sim, Maisa. Sou eu. Em que posso ajudá-la? Seguiu-se uma história elaborada sobre como a vida havia sido difícil desde que eu saíra de casa. Como meu pai havia perdido outro negócio de materiais de construção após uma série de decisões mal calculadas. Como Lorena havia desenvolvido um vício em remédios controlados. Como Rodrigo estava desempregado há meses. Precisamos de ajuda, Lívia. Ela concluiu, a voz embargada. Papai está doente. Temos contas médicas. E quando soubemos que você havia se casado com Bento Falcão... Bem, pensamos que talvez você pudesse ajudar sua família. Sua família. Como aquelas palavras soavam vazias agora. Família não era quem dividia o mesmo sangue. Família era Helena, que havia segurado minha mão no funeral de Bento. Era Augusto, que ainda me chamava de jovem senhora, com o mesmo respeito afetuoso de sempre. Era a memória de minha mãe e o legado de Bento. Mas algo nas palavras de Maisa despertou minha curiosidade. Como eles sabiam sobre meu casamento com Bento? Havíamos sido extremadamente discretos. A imprensa só descobrira após a leitura do testamento, e mesmo assim, os detalhes eram escassos. Quem contou a vocês sobre Bento? Perguntei, mantendo a voz neutra. Vimos nos jornais depois que ele... Você sabe, respondeu rapidamente, talvez rápido demais. Ficamos surpresos, é claro. Nossa Antinha casada com um homem tão... Não me chame assim. Interrompi, a voz subitamente fria. Meu nome é Lívia. Lívia Montes Falcão. Desculpe, Lívia. É o hábito. Ela se apressou em corrigir. Então, você pode nos ajudar? Só um empréstimo, nada mais. Somos família, afinal. Hesitei. Não por dúvida sobre o que fazer, mas por estar considerando as possibilidades que aquela situação apresentava. Podemos conversar pessoalmente. Respondi finalmente. Venham ao meu escritório na próxima semana, segunda-feira, às 10 horas. Desliguei antes que ela pudesse responder. Um plano começava a se formar em minha mente. Não um plano de vingança mesquinha, mas algo mais. Elegante. Algo digno das lições de Bento sobre paciência e estratégia. Na segunda-feira seguinte, pontualmente às 10 horas, eles chegaram. Meu pai, Carlos Montes,
Agora um homem visivelmente envelhecido, caminhando com a ajuda de uma bengala. Lorena, ainda tentando manter a aparência de dignidade apesar das roupas desatualizadas e do rosto marcado pelos anos e pelos medicamentos. Maisa, que havia herdado a beleza da mãe, mas cujos olhos revelavam a mesma frieza calculista. E Rodrigo, meu meio-irmão, com o olhar arrogante de sempre, apesar das roupas baratas e do semblante cansado. Helena os conduziu até minha sala, lançando-me um olhar que claramente questionava minha sanidade por recebê-los. Permaneci sentada atrás da minha mesa, uma posição de poder simbólica que não passou despercebida por nenhum deles. Por favor, sentem-se. Indiquei as cadeiras dispostas à minha frente. Observei enquanto se acomodavam, desconfortáveis e claramente impressionados com a opulência do escritório. Obras de arte originais nas paredes, móveis de designers renomados, uma vista panorâmica da cidade através das janelas do andar. Lívia, começou meu pai, claramente desconfortável em dirigir-se a mim pelo nome, em vez do apelido degradante que havia usado por toda a minha vida. Você está diferente. A vida muda as pessoas, Sr. Montes. Respondi, deliberadamente formal. Alguns sobem, outros descem. É o curso natural das coisas. Lorena se mexeu, inquieta. Rodrigo olhava ao redor, avaliando mentalmente o valor de cada objeto no escritório. Maisa forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Estamos tão orgulhosos de você, querida, disse Lorena, sua voz adocicada como veneno. Sempre soubemos que você chegaria longe. Permiti-me um pequeno sorriso. Era quase cômico, o desespero mal disfarçado por trás daquelas palavras falsas. Imagino que sim, respondi, folheando distraidamente alguns documentos sobre minha mesa. Maísa mencionou que vocês precisam de ajuda financeira. Apenas temporária, apressou-se meu pai. Temos algumas dívidas, problemas de saúde, nada que não possamos resolver com um pequeno impulso. Um impulso, repeti, pensativa. E quanto precisamente seria esse impulso? Eles se entreolharam, uma comunicação silenciosa ocorrendo entre eles. Foi Rodrigo quem finalmente falou, sempre o mais direto do grupo. 500 mil, disse, sem rodeios. Para cobrir as dívidas, as despesas médicas e nos dar um novo começo. 500 mil. Uma soma considerável para a maioria das pessoas. Uma ninharia para alguém com os recursos que eu agora controlava. Mas não era sobre dinheiro. Nunca foi. Entendo, respondi mantendo a expressão neutra. E o que receio em troca? A pergunta os pegou de surpresa. Era evidente que esperavam uma negativa imediata, ou, na melhor das hipóteses, uma oferta menor. Não estavam preparados para uma negociação. Em troca? Repetiu meu pai confuso. Somos sua família, Lívia. Família, repeti pronunciando a palavra como se testasse seu sabor. Interessante como esse conceito se expande e contrai conforme a conveniência, não é? O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão não resolvida e décadas de mágoas silenciadas. Vou considerar o pedido de vocês, disse finalmente, levantando-me para indicar que a reunião estava encerrada. Entrem em contato com minha assistente na próxima semana para uma resposta. Eles se levantaram, claramente desapontados com a falta de resolução imediata, mas sem ousar protestar. À porta, detive meu pai com um gesto. Senhor Montes, uma última pergunta. O senhor ainda mantém contato com os Fernandes? Os Fernandes eram uma família que possuía uma construtora rival, antigos desafetos do meu pai desde os tempos em que seu negócio prosperava. Os Fernandes? Ele repetiu, visivelmente confuso com a mudança de assunto. Não, há anos não os vejo. Por quê? Curiosidade apenas, respondi com um sorriso educado. Até a próxima semana. Após sua saída, Helena entrou em minha sala, os braços cruzados e a expressão preocupada. Tem certeza disso, Lívia? Essas pessoas te trataram como lixo durante toda a sua infância. Tenho certeza absoluta, respondi, voltando a sentar-me.
Mas não é o que você está pensando. Não estou considerando dar dinheiro a eles. Então, tenho outros planos. Planos que precisam de tempo para amadurecer. Expliquei, pensando nas palavras de Bento sobre paciência e estratégia. Enquanto isso, quero que contrate um investigador. Discreto, competente. Quero saber tudo sobre a situação financeira deles, dívidas, problemas legais, tudo. Helena assentiu, compreendendo sem necessidade de mais explicações. Era uma das qualidades que eu mais admirava nela. Sua capacidade de entender as nuances de uma situação sem precisar que tudo fosse explicitado. Nas semanas que se seguiram, meu pai e Lorena ligaram diversas vezes, cada vez mais ansiosos por uma resposta. Instruí minha assistente a sempre informar que eu estava ocupada, mas que não haviam sido esquecidos. Uma pequena prova do próprio remédio que me haviam feito engolir por anos, a espera interminável por migalhas de atenção. O relatório do investigador confirmou o que eu já suspeitava. A situação deles era ainda pior do que haviam admitido. A falência do negócio de materiais de construção não se devera apenas a más decisões, mas a uma combinação de má gestão, dívidas de jogo de meu pai e desvio de fundos por parte de Rodrigo, que havia sido formalmente acusado, mas nunca condenado graças a um acordo judicial. A casa onde cresci, aquele lugar de tantas memórias dolorosas, estava prestes a ser leiloada para cobrir parte das dívidas. Meu pai havia tentado vários esquemas para manter as aparências, empréstimos predatórios, negócios questionáveis, até mesmo tentativas de fraude previdenciária que, felizmente para ele, não haviam sido descobertas. Era patético, realmente. Os poderosos da minha infância, reduzidos a esquemas mesquinhos e mentiras desesperadas. Foi nesse contexto que os convidei para um almoço. Não em meu escritório desta vez, mas em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, propriedade de um dos braços do Grupo Falcão. Eles chegaram juntos, vestidos com o melhor que ainda possuíam, tentando inutilmente aparentar uma prosperidade que há muitos havia abandonado. Notei como Lorena havia tingido os cabelos, como Maisa usava maquiagem pesada para disfarçar o cansaço, como Rodrigo havia tomado emprestado um relógio que obviamente não lhe pertencia para parecer mais bem-sucedido do que realmente era. Meu pai tentava manter a dignidade, apoiando-se em sua bengala, mas seus olhos traíam a ansiedade e o desespero mal contido. "Lívia, querida!" Lorena se adiantou, beijando o ar próximo às minhas bochechas. "Que lugar encantador!" "Sim, um dos meus favoritos", respondi educadamente, indicando a mesa reservada em um canto discreto do salão. Um garçom nos trouxe cardápios e a carta de vinhos. Observei como eles examinavam os preços com olhos arregalados, claramente intimidados pela exclusividade do local. "Por favor, fiquem à vontade para pedir o que desejarem", disse, fechando meu próprio cardápio. "Esta é uma ocasião especial, afinal." "Ocasião especial?" indagou meu pai, um lampejo de esperança em sua voz. "Sim", confirmei. "Não é todo dia que temos a oportunidade de reunir a família. Ou melhor, o que restou dela." Um silêncio desconfortável seguiu-se às minhas palavras. Lorena foi a primeira a quebrá-lo, sempre hábil em desviar de assuntos incômodos. "Este restaurante é magnífico. Você vem aqui com frequência?" "Venho quando tenho tempo." "A chefe é extraordinária, formada na França. Recomendo especialmente o salmão com molho de maracujá." A conversa fluiu superficialmente durante o almoço. Falamos sobre o clima, sobre notícias locais, sobre amenidades que não significavam nada. Era como assistir a uma peça de teatro mal ensaiada, todos desempenhando papéis que não lhes cabiam mais. Foi apenas quando o garçom trouxe a sobremesa que Rodrigo, impaciente como sempre, abordou o verdadeiro motivo de nossa reunião. "Então, Lívia, você tomou uma decisão? Sobre o nosso pedido?" Todos os olhares se voltaram para mim. Coloquei o guardanapo sobre a mesa com cuidado, tomei um último gole de água e finalmente respondi: "Sim, tomei. Vou ajudá-los."
Os suspiros de alívio foram audíveis. Lorena chegou a levar a mão ao peito, como se pudesse conter fisicamente a explosão de esperança que minha resposta provocara. Mas antes, gostaria de compartilhar uma notícia. Continuei, minha voz perfeitamente controlada. Semana que vem, nossa família vai passear num iate de luxo. A mudança de assunto os confundiu momentaneamente. Entreolharam-se, não compreendendo a conexão entre minha oferta de ajuda financeira e um passeio de iate. Um iate? Repetiu Maisa, incerta. Sim, um dos maiores do litoral brasileiro. Pertence a um associado. Pensei que seria uma ótima oportunidade para reconexão. Vi como seus rostos se iluminaram com a possibilidade. Um passeio de iate era exatamente o tipo de experiência que alimentava suas fantasias de retorno à prosperidade. Uma chance de fingir, ainda que por um dia, que ainda pertenciam àquele mundo de privilégios. Que ideia maravilhosa! Exclamou Lorena, já imaginando as fotos nas redes sociais, a inveja que provocaria em seu antigo círculo social. Então, que horas vamos sair? Perguntei com calma calculada. Foi meu pai quem respondeu, rindo alto, batendo na mesa. Você? Num iate? No máximo, numa câmara fria. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Lorena e Maisa empalideceram, percebendo instantaneamente o erro colossal que meu pai havia cometido. Rodrigo engoliu em seco, seu pomo de Adão subindo e descendo nervosamente. Meu pai, percebendo tardiamente seu deslize, tentou consertar. Quero dizer, eu estava apenas brincando, Lívia. É claro que você viria conosco. Mas era tarde demais. O estrago estava feito. A máscara havia caído, revelando a verdade que sempre esteve ali. Eles nunca me veriam como igual. Não importava quanto dinheiro ou poder eu acumulasse. Lorena, sempre rápida, tentou intervir. Seu pai está cansado, estressado com toda essa situação. Não quis dizer isso, tenho certeza. Melhor deixar ela cuidando da lavanderia. Isso sim ela sabe, interrompi, citando as exatas palavras que ela usara tantas vezes no passado. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento e vergonha. Essa antinha não cabe nem no jet ski, quanto mais no iate. Completei, repetindo a frase favorita de Rodrigo. Um silêncio sepulcral caiu sobre a mesa. Ninguém ousava se mover. Peguei meu celular calmamente, consciente de cada olhar fixo em meus movimentos. Sorri e disse: então vamos ver quem realmente não cabe nessa família depois deste final de semana. Levantei-me, deixando-os paralisados à mesa. O almoço está pago. Até sábado no Porto, 10 horas da manhã. Não se atrasem. No sábado seguinte, pontualmente às 10 horas, eles estavam no Porto. Vestidos com suas melhores roupas, sorrisos nervosos nos rostos, tentando desesperadamente reparar o erro cometido no restaurante. Notei como meu pai havia feito um esforço especial, usando um terno antigo que claramente não lhe servia mais. Como Lorena havia aplicado autobronzeador para parecer que frequentava praias regularmente. Como Maisa e Rodrigo posavam discretamente para selfies com o mar ao fundo, provavelmente já planejando as legendas que dariam a impressão de uma vida de luxo recuperada. O iate que meu pai contratou, um barco modesto alugado com o pouco dinheiro que ainda lhes restava, numa tentativa patética de salvar as aparências, recebeu uma ligação informando sobre problemas técnicos que impediriam a viagem. Observei de longe seu desespero ao receber a notícia, as ligações frenéticas tentando resolver a situação, o constrangimento de ter que admitir o fracasso. Foi nesse momento que um outro iate se aproximou com silêncio absoluto e poder absurdo. Um dos maiores do litoral brasileiro. Nome na lateral, Indesejada. Escolhi o nome pessoalmente, uma pequena homenagem ao lugar que sempre ocupei na família Montes. O comandante chamou pelo sistema de som. Estamos aqui para receber a proprietária, senhora Lívia Montes Falcão. Vi seus rostos pela última vez antes de me revelar. Meu pai empalideceu. Lorena perdeu o riso. Rodrigo engoliu em seco. Maisa parecia prestes a desmaiar.
Eu apareci na ponte, de vestido longo, cabelo preso e óculos escuros. Apenas disse: "Entrem. Tenho uma área especial reservada na Câmara Fria." E me virei. O que se seguiu foi uma experiência surreal. Eles embarcaram hesitantes, olhando ao redor como crianças perdidas em um mundo de adultos. A tripulação, profissional e discreta, os conduziu pelo iate, mostrando as instalações luxuosas que eu havia adquirido não para ostentar riqueza, mas para aquele momento específico, para aquela lição específica. No convés principal, uma mesa elegantemente posta aguardava, com 5 lugares. Indiquei que se sentassem e ocupei a cabeceira, a posição que meu pai sempre reivindicara à mesa. "Agora podemos conversar civilizadamente", disse enquanto garçons serviam champanhe em taças de cristal. "Lívia, nós não sabíamos", começou Lorena, sua voz tremendo ligeiramente. "Por favor, poupe-me", interrompi, sem elevação na voz. "Não estamos aqui para mentiras ou desculpas esfarrapadas. Estamos aqui para claridade." Ergui minha taça num brinde solitário. A claridade, então, e as consequências de nossas escolhas. Durante o almoço, expliquei calmamente a situação. Não haveria empréstimo. Não haveria resgate financeiro. A casa onde cresci seria leiloada na segunda-feira seguinte, conforme planejado. "Mas você disse que nos ajudaria", protestou meu pai, a indignação superando momentaneamente o constrangimento. "E vou", confirmei. "Apenas não da forma como esperavam." Expliquei que ofereceria a cada um deles um emprego nas empresas do Grupo Falcão. Posições modestas, compatíveis com suas qualificações ou falta delas. Salários justos, nem mais, nem menos do que mereciam. Sem privilégios, sem atalhos. "Trabalho!" Rodrigo quase cuspiu a palavra, como se fosse uma ofensa. "Você acha que viemos até aqui por uma oferta de trabalho?" "Não, Rodrigo. Vocês vieram até aqui por dinheiro fácil, por uma solução mágica para problemas que vocês mesmos criaram. Isso eu não ofereço." O restante do almoço transcorreu em silêncio constrangido. Ao final, quando estávamos retornando ao porto, entreguei a cada um deles um envelope. "Os detalhes das posições, endereços, datas de início, a escolha é de vocês. Aceitem e comecem do zero, com dignidade. Recusem e sigam o caminho que os trouxe até aqui. Meu pai foi o último a desembarcar. Por um momento achei ter visto algo em seus olhos. Não arrependimento, talvez, mas um reconhecimento tardio do que havia perdido, do que havia jogado fora." "Lívia..." ele começou, sua voz mais frágil do que eu jamais ouvira. "Adeus, Sr. Montes", respondi, virando-me para retornar à cabine. Mas isso não foi tudo. 2 semanas depois, eu comprei a casa onde cresci. E não foi para reformar. Foi para derrubar cada pedaço de tijolo que me viu sofrer. Eu fiquei de pé em frente ao terreno, vi a demolição inteira e disse: "Aqui vocês me mataram em vida. Hoje eu enterro vocês no silêncio." Construí uma mansão no mesmo terreno. Moderna, fria, magnífica. Cada cômodo um grito de liberdade. Eu dormia onde fui proibida de sonhar. Lorena e Maisa aceitaram as posições oferecidas. Meu pai, velho demais e orgulhoso demais, recusou. Mudou-se para o interior, para viver com um primo distante. Rodrigo desapareceu por um tempo, apenas para ressurgir meses depois, pedindo uma segunda chance que, surpreendentemente, concedi. Não por compaixão, mas porque havia algo poeticamente justo em vê-lo limpar banheiros no mesmo prédio onde eu havia sido rejeitada. Então, 1 ano após o passeio no iate, recebi visita. Meu pai, Rodrigo e Lorena, todos juntos, com rostos longos e tons suaves. "Lívia, seu pai tá velho, precisa de ajuda. Estamos arrependidos." Eu fingi acreditar. Falei manso, ofereci chá, deixei entrarem, mas eu já sabia de tudo. Meu marido, sem eles saberem, havia contratado um detetive particular antes de sua morte. Um homem discreto, competente, que continuara a trabalhar para mim após o falecimento de Bento.
E o que ele descobriu me fez tremer. Eles planejavam me matar em uma armadilha, forjar uma suposta queda e iniciar uma batalha judicial para tomar todos os meus bens, alegando que eu estava mentalmente inapta. O plano era simples e brutal. Aproveitar-se da minha suposta compaixão recém-descoberta para ganhar acesso à minha casa, à minha vida. Rodrigo havia adquirido um sedativo poderoso através de contatos questionáveis. Lorena, com seu conhecimento de medicamentos, devido ao próprio vício, sabia exatamente como administrá-lo discretamente. Meu pai, com sua bengala, seria apenas um acessório inofensivo, um disfarce perfeito para distrair-me enquanto os outros agiam. Ironicamente, foi a ganância deles que os traiu. A ansiedade em executar o plano os fez descuidados, conversas ao telefone, mensagens trocadas, reuniões em lugares públicos, tudo documentado, tudo registrado. Naquela tarde, enquanto tomávamos chá em minha sala, com sorrisos forçados e conversas superficiais, eu brincava com eles como um gato com um rato. Perguntei sobre seus planos futuros, sobre suas esperanças, sobre o que fariam se tivessem uma segunda chance. Quando a polícia chegou, convidada discretamente por Helena através de uma mensagem enviada do meu celular, a surpresa em seus rostos foi quase cômica. Quase. O que significa isso? Exigiu meu pai, indignado. Significa, Sr. Montes, que algumas lições nunca são aprendidas. Respondi calmamente, enquanto os oficiais apresentavam o mandado de prisão. Algumas pessoas nunca mudam, apenas adaptam suas táticas ao novo cenário. Enquanto eram conduzidos para fora, algemados e humilhados, permaneci sentada, observando a cena com uma estranha sensação de vazio. Não havia triunfo, não havia alegria, apenas a confirmação do que já sabia. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Eu sorri no dia em que eles foram presos. Não porque gritei, nem porque me vinguei em público, mas porque, pela primeira vez, eu era o silêncio que eles não podiam ignorar. Hoje, 3 anos após aqueles eventos, olho para o caminho percorrido com uma perspectiva que só o tempo pode proporcionar. O Grupo Falcão prosperou sob minha liderança, expandindo-se para novos mercados, incluindo uma fundação que oferece bolsas de estudo para jovens em situação vulnerável, especialmente aqueles que, como eu, cresceram em ambientes familiares tóxicos. Helena continua ao meu lado, não apenas como diretora, mas como a irmã que nunca tive. Augusto, já aposentado, vive numa casa confortável que lhe dei de presente, onde cultiva orquídeas e escreve suas memórias. A mansão que construí no terreno da minha infância tornou-se a sede da Fundação Amanda Montes, dedicada a apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade emocional e financeira. Um espaço onde ninguém precisa sentar no chão, onde todas têm voz e dignidade. Quanto à minha família biológica, soube que meu pai faleceu na prisão, 6 meses após sua condenação. Não compareci ao funeral. Não por rancor, mas porque não havia nada a lamentar. O pai que nunca tive não podia ser perdido. Lorena cumpre sua sentença em regime semiaberto, após colaborar com a justiça. Rodrigo, sempre o mais astuto, conseguiu uma redução de pena e hoje trabalha num programa de reabilitação para ex-detentos. Maisa, que não estava diretamente envolvida no plano, embora soubesse dele, foi a única que realmente demonstrou arrependimento genuíno. Após um período de afastamento, hoje trabalha na Fundação, num departamento completamente separado do meu. Nos vemos ocasionalmente em reuniões, trocamos olhares educados, mas as palavras entre nós permanecem escassas e formais. Quanto a mim, Lívia Montes Falcão, aprendi que a verdadeira liberdade não está na vingança, como Bento sabiamente apontou em sua carta. Está na capacidade de reescrever minha própria história, de escolher quem sou, independentemente do papel que outros tentaram me atribuir. Às vezes, nas noites silenciosas,
Quando a solidão se faz presente apesar de todas as conquistas, ainda ouço a voz da minha mãe. Você é forte, minha filha, mais forte do que eu jamais fui. E sei que ela tinha razão, porque a menina que sentava no chão agora constrói mesas, onde todos têm lugar. A filha indesejada agora decide quem pertence e quem não pertence ao seu mundo. A Antinha morreu, e em seu lugar nasceu uma mulher que não precisa gritar para ser ouvida. Seu silêncio é poder suficiente. Quando olho para o mar, da varanda da minha casa à beira-praia, às vezes vislumbro o iate, indesejada, ao longe. Não o uso mais para viagens pessoais. Ele foi convertido em uma escola flutuante que leva educação e esperança a comunidades costeiras isoladas. Foi durante uma dessas contemplações que compreendi finalmente a lição mais valiosa que Bento me deixou. O verdadeiro poder não está em destruir o que te machucou, mas em transformá-lo em algo que cura outros. E assim, a cada dia, continuo a construir meu império. Não de tijolo e concreto, não de dinheiro e influência, mas de possibilidades e segundas chances. Para aqueles que, como eu, cresceram ouvindo que não pertenciam à mesa. Para aqueles que, como minha mãe, precisam acreditar que existe um caminho além da submissão. Para todos os indesejados que um dia descobrirão seu próprio valor e o poder transformador do silêncio. Porque no final, não é o grito que muda o mundo, é o sussurro persistente e constante que se recusa a ser silenciado. É a verdade simples que permanece quando todas as mentiras caem por terra. Somos todos dignos de um lugar à mesa. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.